Coluna do Reinaldo Azevedo, negando o não dito, ou Bolsonaro só queria o Corozote, iguaria de três extremas. Que prato é esse aí que o Reinaldo tá falando? Tá me dando fome aqui, mas eu já comi hoje. No destaque, Bolsonaro no interior da Embaixada da Hungria, para que ele queria comer os ovos mexidos à húngara e experimentar o Corozote, é uma iguaria húngara, pelo visto, com ovos. Jair Bolsonaro deve explicar a Alexandre de Moraes hoje. E vai ser aquela explicação bem merda, tá, gente? Os motivos que levaram a dormir 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, que fica a 20 minutos da sua casa. As respectivas versões de sua defesa e dele próprio chegam a ser peças de humor involuntário. De todo modo, desse a mão à palmatória, essa gente sabe pautar o colunismo desocupado, especialmente aquele que costuma confundir o direito, a própria opinião com direito aos próprios fatos. Isso aqui é uma máxima, tá, gente? Jornalismo tem direito a ter opinião, mas ele não tem direito a ter os seus próprios fatos. Os fatos são um só. Se você não quer virar um veículo de fake news, você não pode ficar criando fatos. Você não pode ficar criando, pegar coisas que são suposição e dizer que é fato. Que aí você vai estar fazendo o que a gente diz que é antijornalismo, na verdade, né? Eis que aqui e ali começou a conversa absurda que o ex-presidente não cometeu crime nenhum nos pernoites e, com efeito, não havendo entrada forçada, inexiste a tipificação penal para tal conduta. Ocorre que se trata de uma contestação em si mesma estúpida, posto que ninguém relevante, ninguém mesmo, afirmou o contrário. Não li e nem ouvi um só comentador que mereça ser lido ou ouvido a defender que, sendo ilegal dormir em uma embaixada estrangeira, então que se puna Bolsonaro. Cadê? Quem sustentou essa tolice? Tal senhor é investigado em vários inquéritos. O mais grave de todos eles, evidentemente, é aquele que apuram as ações em favor de um golpe de Estado. Medidas cautelares à esteira desse procedimento resultaram, por exemplo, no recolhimento do seu passaporte, do modo que ele não tem como deixar o Brasil por vias legais. Não sei se notam, Moraes não decidiu com base em um inexistente pedido da PGR algo como: o investigado está proibido de tentar fugir. Isso não é uma restrição que se imponha a quem responde a processo ou é alvo de alguma apuração, de sorte que se pode dizer que uma pessoa, nessas circunstâncias, conserva a faculdade de tentar escafeder por meios que não são amparados na lei. Fazendo tal escolha, há de se responder por ela. Inexiste o direito à fuga de um preso, por exemplo. A conduta tem punição prevista no Código Penal para quem facilita a evasão. Artigo 351. Ou para o próprio evadido, artigo 352. Ocorre que Bolsonaro não está na cadeia. Festa do pijama e cana. Então, que história é essa de se falar em prisão preventiva em razão da festa do pijama protagonizada pelo mito na Embaixada da Hungria? A resposta está no artigo 312 do Código de Processo Penal, que eu transcrevo. Artigo 312. Prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Querido, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de quaisquer uma das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio do perigo da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. São, como se nota, 5 as motivações da prisão preventiva, que podem se combinar: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e o descumprimento da medida cautelar. Em qualquer caso, há uma precondição: haver prova de que o crime foi cometido e indício suficiente de autoria e de perigo gerado por essa liberdade.
Atenção ao item 4, colunistas do nefelibatismo jurídico. Assegurar a aplicação da lei penal. Isso tem um sinônimo, risco de fuga. Temos então que o crime foi cometido, há um indício que a pessoa em questão é realmente o autor e essa pessoa pode fugir para evitar a aplicação da lei penal. Bolsonaro tentou fugir. Esse é o beabá. É evidente que não é proibido ao indivíduo qualquer dormir 2 noites numa embaixada que fica a 20 minutos da sua casa. Acho que jamais ocorreria a um legislador impor uma restrição como essa. Se, no entanto, tal indivíduo é investigado por crimes muito graves, está submetido a medidas cautelares, entre elas o recolhimento do passaporte, exibe um histórico de declarações assegurando que jamais será preso, tendo tido a audácia ainda presidente de dizer em palanque, diante de milhares de pessoas, que não cumpriria mais as ordens judiciais emanadas por um determinado juiz. No caso, próprio Moraes, relator do inquérito, liderou uma manifestação contra as decisões do tribunal, que é foro da investigação. Bem, em casos assim, só um tonto ou um desinformado que opina com os cotovelos não ocorreria a possibilidade de que possa estar agindo para evitar a aplicação da lei penal. É escancaradamente óbvio que não é proibido dormir numa embaixada nem mesmo tentar o refúgio, mas agir para impedir que a lei penal se cumpra, bem, aí com efeito a sanção legal existe sim e é severa, prisão preventiva, tá, queridos? Ele descumpriu aí as limitações legais. E se eu quiser acreditar, rei, que ele usou a embaixada como pousada para experimentar ovos mexidos à húngara, com cebola e salsinha picada, e para provar o corozote, talvez a comida com mais extremas do mundo. Ora, isso também não é proibido. É burro, mas não é proibido. Boa coluna do Reinaldão aqui, pra gente ficar informados, meus queridos e minhas queridas, informados.